Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paixanalyticon novamente. O tema do vídeo de hoje é Arte e Anarquia na Formação Psicanalítica. Bom, vocês sabem que o próprio canal Paixanalyticon Psicanálise com Arte e Humor tem a proposta de uma psicanálise cada vez mais emancipada de mestres, teorias, reverências, hierarquias, né, e de todo tipo de bloqueio ao desabrochar da pulsão de vida, né, a nossa capacidade criativa e autoral. Ora, mas o que eu percebo, né, baseado aí em livros como Presença Sensível, de Daniel Kuperman, onde ele traz a ideia de uma transferência nômade, baseada em livros como A Normopatia na Formação do Analista, da Maria Helena Salemi, em livros como A Psicanálise no Brasil Antes e Depois de Lacan, do Leandro dos Santos, eu percebo o quanto a formação psicanalítica, de alguma maneira, ela é sintomática, ela é pautada numa estrutura neurótica de poder. E desde os primórdios, eu já falei isso em outros vídeos também, nós somos incitados a obedecer. Nós estamos sempre sob uma espécie de vigilância e de julgamento de instituições, pessoas, grupos, teorias, teóricos, supervisores, se nós estamos professando uma psicanálise de qualidade ou não. Tem sempre alguém preocupado em verificar a qualidade do nosso trabalho. Evidentemente que vocês podem se interrogar, bom, mas afinal de contas, Daniel, como alguém se tornaria psicanalista sem algum tipo de ingerência, sem algum tipo de verificação? É uma boa pergunta, não há uma resposta simples. Então sem a ingerência, sem a burocracia, sem a hierarquia, sem o julgamento, sem a avaliação, não haveria psicanálise, mas também não dá para dizer que a psicanálise poderia se sustentar por conta disso. Também não. Justamente, no meu entendimento, o poder, aonde quer que ele esteja, ele é incompatível com a psicanálise. Ou seja, quanto mais burocrática for a nossa formação como psicanalistas, mesmo que ela atenda ao tripé freudiano, né? Análise pessoal, estudos teóricos, supervisão de casos, por mais que ela atenda a isso, se for de uma maneira superegóica, que não esteja então alinhada com o desejo, com a pulsão, a vontade de ser analista, né? A libido analítica de cada um, se conectando com esse artista interior, com essa dimensão sublime que existe dentro de nós, vai abafar e vai gerar uma caricatura, uma fabriqueta de salsichas, uma fabriqueta de redução de cabeças. Então, os que conseguem exercer e sustentar a psicanálise, na minha opinião, são as pessoas que conseguem escapar, que conseguem sobreviver apesar do poder e não por conta do poder. Isso não só na IPA, nas sociedades a ela atreladas, com o seu conservadorismo, né? Que eu conheço muito bem, porque meu avô era analista da IPA, né? Da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, senão em todas as instituições que colocam sob uma espécie de júri o que é o analista. Então é complicado, é muito complicado, isso é muito delicado porque nós temos uma dificuldade básica de como alguém se torna psicanalista. Evidentemente que eu concordo com Freud, né, sobre a questão de sustentar a psicanálise fazendo análise, uma análise produz sim um analista, que é importante a gente discutir os nossos casos com outras pessoas, que é fundamental a gente estudar teoria, sim, mas o que eu tenho pensado é que quando isso se dá através de uma hierarquia, de um imperativo, não dá certo. De que maneira isso funcionaria? Através de uma proposta artística e anárquica, ou seja, onde uma autogestão, onde grupos horizontais de trabalho
que se formam através de confiança e de mútua transferência, podem produzir de maneira coletiva um saber válido que é compartilhado e reconhecido em maior ou menor grau entre pares. Não é forçando através de filiações ou de normas institucionais que nós vamos nos reconhecer entre pares. Na minha opinião, quando alguém reconhece o outro como um par, né, é porque algo desse saber pulsional que está no outro reverbera no nosso próprio saber pulsional, na nossa própria identidade clínica, né? Não é por uma filiação no sentido assim, nós dois somos lacanianos, nós dois somos freudianos, que legal, né? Não, ou seja, não é através de uma nomeação com base numa filiação que se dá uma identidade, um compartilhamento, vamos dizer assim, de experiências e reconhecimento legítimo. Não, isso são fenômenos de grupo que precisam acontecer por conta da necessidade de sobrevivência dos grupos e das instituições, mas que geram uma alienação. É como assim, você e eu somos irmãos porque somos filhos do mesmo pai, beleza? Não. Alguém pode considerar um amigo, um vizinho, mais irmão do que o próprio irmão de sangue, ou enfim, daquele que seria filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, aquele que é freudiano, lacaniano, kleiniano. Por que que acontece isso? Porque a filiação, ela não está dada de antemão no sentido de garantir o reconhecimento clínico de cada um. Ela é algo que se constrói e que se reconhece espontaneamente no âmbito das relações que se dão no cotidiano, quando eu vejo que a tua experiência me agrega, que ela é válida, que ela produz saber, que ela pode ajudar as pessoas. Então, o princípio da anarquia, quando eu falo em anarquia, não é no sentido político de uma revolução sanguinária, né, que destrói o Estado, não é e acaba com o capitalismo. Não. Eu estou aqui trazendo princípios de anarquia, de uma anarquia pacifista, pautada nas artes e na educação libertária, né? O Kropotkin, né? O Piotr Kropotkin é um dos pais do anarquismo pacifista. Ele era contra uma revolução violenta, ao contrário do Bakunin, né? Ele acreditava justamente que a revolução era um processo que ia acontecendo ao longo do tempo através da transformação das mentes, né? Então, depois Mahatma Gandhi, né, o Tolstói, foram representantes também do anarcopacifismo, né? Digamos que existem várias formas de protesto e transformação social, que não só a violência. Então eu pego aí alguns elementos, né, tenho pensado, a partir desse anarcopacifismo, do quanto a gente precisa se desvencilhar do poder, da hierarquia, para fazer uma psicanálise horizontalizada, ou seja, uma psicanálise pautada na responsabilidade interiorizada, onde cada um tenha o direito de falar, usar os termos e conceitos da sua própria maneira. Esse livrinho aqui, inclusive, do 3 ensaios sobre o conflito interno, que traz três textos do Otto Gross, fala muito bem isso, que o Otto Gross ele foi excomungado da psicanálise, em parte por ser um cocainômano, que dava trabalho ali, gerava vergonha, né, para o Freud, para o Jung na época, né, na primeira década de 10 do século 20, mas por outro lado ele era então também um analista anarquista e brilhante nas suas ideias, se expressava com um linguajar próprio e juntava a teoria do Freud com Adler, resgatava Nietzsche para justamente mostrar que, de alguma maneira, não só a sexualidade, senão que o problema do poder, né, da subjugação precoce infantil frente ao poder dos nossos pais, era o motivo do trauma e que, de alguma maneira, a gente precisava se libertar disso. Então, o que eu tenho pensado? Que cada vez mais a psicanálise deve se repensar,
né, se rever a partir de diretrizes anarquistas, no sentido de uma autogestão libertária, de uma solidariedade e reconhecimento entre pares, e não por verticalização de poder, e que isso possa se dar resgatando o mundo artístico que existe dentro de cada um de nós. Então, não se trata de querer pregar aqui a destituição das escolas de psicanálise. Isso tudo que eu estou dizendo pode servir para escolas, né, digamos assim, que trabalham com uma formação clássica, mas o que eu estou trazendo aqui é uma reflexão, uma abertura para um outro tipo de relação que eu acho que falta, né? Então, de uma maneira espontânea, não vertical, não imperativa, não superegóica, eu acho que a formação do analista e a sua transformação, já que a nossa transformação é importante, a gente sempre está se revendo, se modificando, precisaria ter teatro, poderia ter, né? Ou melhor dizendo, olha o meu resíduo, né, hierárquico aqui. Precisaria ter, não. Poderia ter faceta com teatro, poderia ter faceta com artes plásticas, com música, com dança, com stand-up, com a capacidade dos analistas poderem fazer piada, com poesia, com escritura. Ou seja, todo o mundo pulsional artístico que dá capacidade criativa, que amplia a nossa capacidade de gesto espontâneo com os nossos pacientes. Então, eu acho que a nossa formação psicanalítica ela é excessivamente teórica, a gente sempre está sob o crivo de alguém, isso vai gerando uma paranoia precoce dentro de nós e um princípio básico de subserviência, de como é que eu posso dizer, de alienação voluntária, né? De servidão voluntária, melhor dizendo. E a gente, como diz Lacan, precisa se autorizar de si mesmo. De alguma maneira, a psicanálise, ela reverbera muito, principalmente a lacaniana, em princípios anárquicos. Não sou eu que estou inventando isso. Podem consultar os trabalhos aí do Marcelo Kekja, que retoma as ideias do Otto Gross, mas também tem o Christian Dunker no canal dele, que tem um vídeo sobre psicanálise e anarquismo, em que ele diz que, de fato, se a psicanálise estivesse alinhada com uma condição política, seria mais o anarquismo do que o marxismo, porque no marxismo tem a ditadura do proletariado, ao passo que no anarquismo é uma destituição do grande outro, né? Que seria o fim do Estado, onde as pessoas poderiam gerir, né? E se relacionar de uma maneira em que a responsabilidade está interiorizada e a solidariedade também. É claro, podem dizer que isso é uma utopia, evidentemente que eu não estou colocando isso de uma maneira pura, mas sim como algumas ideias, algumas preliminares, né? Eu vou fazer outros vídeos também sobre isso, convidando pessoas aqui para o canal ou lá no Infamiliares mesmo, para a gente discutir a possibilidade de uma psicanálise cada vez mais que dialoga cada vez mais com o anarquismo e com as artes. Uma maneira de libertação e emancipação dos psicanalistas. De alguma maneira, eu poderia dizer o quê? Que uma anti-escola de psicanálise, justamente uma escola que não, digamos, funciona dentro de ditames universitários ou de maestria, seria um lugar desprovido, né, de mestres e hierarquias, um meio pelo qual as pessoas podem ler, discutir, reformular e produzir teorias a partir de suas experiências, uma forma de tomar a teoria como algo inamovível e eterno, de não tomar a teoria como algo inamovível e eterno, senão como um esforço sempre parcial de alguém que tentou criar uma ferramenta para dar conta de seu trabalho. Dessa forma, é o oposto da iconoclastia. Outro caminho dentro desse modelo de anti-escola. Uma via de trazer à tona o artista interior que habita os analistas. Esse fator é fundamental para que cada um seja um autor e saiba usar sua reserva pulsional para operar as análises. Mais um ponto, um espaço coletivo
de interlocutores que podem coexistir em sua singularidade, para além do efeito de massificação dos discursos institucionais. Cada um pode se expressar com as suas próprias palavras sem ser atacado ou desacreditado por isso, né? Paixanalítico, por exemplo, é a minha resposta a Lacan, né, que ele diz que o sujeito normal é aquele que não dá vazão ao seu discurso interior. Paixanalítico é a maneira como eu nomeio, né, meu discurso interior, que é dessa psicanálise apaixonada. Eu tenho minha forma própria de me expressar, usar conceitos que eu invento, que são derivados em parte também de outros autores, mas que não tem aquele rigor enciclopédico que muitos almejam. Então, eu quebro alguns paradigmas e por isso às vezes eu posso ser acusado de não ser psicanalista ou de não ser uma psicanálise séria, né? Então, um espaço que privilegia essa anti-escola, a espontaneidade e a pulsionalidade, e não tanto o intelectualismo formal e acadêmico, né? Que seria a psicanálise enrijecida dentro de ditames pré-estabelecidos. E trazendo a ideia de que então a psicanálise ela não se ensina verticalmente, ela se constrói sob mútua transmissão através da emergência de um saber singular de cada um. Então essa seria a ideia de radicalizar o sujeito, levar a questão do sujeito até as suas últimas consequências, né? Levando em conta que é importante a gente dar voz a quem não tem voz ou tem pouca voz, com as figuras universitárias, os polos fálicos de hoje. Certas pessoas têm muito mais representatividade que outras por conta dos títulos que elas conseguiram. Isso psicanaliticamente não é sadio, humanamente eu diria que também não. A transferência deve ser espontânea, então sem o poder instituído de dizer quem vai fazer análise ou supervisão com fulano, beltrano, quem vai estudar com fulano, beltrano, ciclana. Por mais boa vontade que tenhamos nas instituições, há um alto risco da gente ser corrompido pelo poder. As revistas, por exemplo, de psicanálise, selecionam as melhores vozes ou as vozes que eles querem escutar? Também tem um poder acadêmico, como eu tenho dito, no modo de selecionar a palavra, quem vai ter direito a ser escutado, quais textos vão ser aprovados. Eles geralmente querem dar pitaco no que você vai escrever. Então a estrutura do poder, ela está na psicanálise inteira, desde os primórdios da formação. Por isso que eu penso que uma anti-escola de psicanálise, essa psicanálise anárquica e artística, é sobretudo um lugar simbólico. Nesse sentido, essa lógica pode estar presente em diversas instituições e escolas de psicanálise, nas revistas, nas universidades, nos grupos de estudo. Nossa opção pelo termo anti-escola é uma maneira de apontar que, a grosso modo, a psicanálise não se sustenta nem pelo exercício de maestria e nem pelo conhecimento intelectual, embora esse eixo seja indispensável na formalidade do trabalho e na clareza dos diálogos clínicos. Né? Então não se trata de negar que muitas vezes, principalmente no começo, quem está começando, quer ser psicanalista, quem está iniciando, precisa de uma coisa mais didática, sim, né? Mais escolar, mais pedagógica, nesse sentido tradicional. É importante que a gente tenha canais de YouTube que sejam gratuitos, acessíveis, que possam sintetizar, explicar conceitos e questões da psicanálise, mas a gente não pode encerrar a psicanálise nisso. A gente deve se emancipar, né, para a gente poder ter o próprio discurso e compartilhar isso entre pares, nos reconhecendo nas semelhanças e nas diferenças. E não é a gente falando lacanês ou escolhendo um mestre para chamar de seu e nos considerando filhos dele que isso vai acontecer. Não, vai acontecer enquanto alguém for reconhecido na sua máxima singularidade, radicalizando a questão do sujeito. Essa é, para mim, a grande contribuição da psicanálise, o sujeito levado até as suas últimas consequências, dar voz ao discurso interior. Então, fiquem atentos aí para os próximos vídeos. Hoje é um vídeo forte, um vídeo clínico, um vídeo político. Não estamos fazendo apologia ao anarquismo tradicional, no sentido
de um anti-regime político no campo macro da sociedade. Não, a gente está trazendo algumas ideias de uma autogestão libertária, solidária, pautada no amor, né, e no reconhecimento entre pares, no saber pulsional, em que a gente possa prescindir do poder do Estado psicanalítico, né? Essa é a ideia. Então, de alguma maneira, uma ideia de revolução não violenta dentro da psicanálise. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.